Olá, gente, mais um bate-papo ameno, programa Entretanto, que vem até você para divulgar as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira descontraída, simples e rápida, que é a característica do programa. Já se vão lá 20 anos entre a versão escrita e a versão via web TV, via podcast, que é o que chega até vocês hoje, através de inúmeros veículos de comunicação, dentre os quais eu quero lembrar e agradeço a Rádio Jovem Pan, o Jornal Correio de Araxá, o Jornal do Sudoeste, William Tardelli, Fotojornalismo, blog do Sargento Hamilton, blog Sérgio Rocha, de tudo um pouco, e por aí vai, inúmeros outros veículos de comunicação que, junto com os apoiadores culturais, nos permitem aí tocar esse programa sem absolutamente nenhum interesse financeiro. A nossa intenção aqui é informar sem deformar, contribuir para a informação e não para desinformação, tá? Por falar nisso, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o seu like se você gostar, ou deixa o seu dislike, essa palavra nem existia, né? Deixa o seu dislike se você desgostar, tá bom? Nós estamos aqui para bater papo, seria muito chato, como lembra o meu amigo Alexandre Garcia, seria muito chato que todo mundo concordasse o tempo todo. A gente conversa com quem não concorda conosco, não é isso? Bem, George Soros, para quem não conhece, é um mega investidor, arquibilionário, que depois de conquistar tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, depois de atingir os pináculos da glória do mercado financeiro, se tornou o que nós chamamos de metacapitalista, ou seja, um pensador político que encara o capitalismo, o mercado de capitais, da sociedade de consumo, como um meio para chegar a uma fase posterior, em que, através da globalização, se vão fundir países, acabar com fronteiras geopolíticas, criar uma moeda comum, acabar com distorções religiosas, acabar com preconceitos sociais, étnicos, religiosos, políticos e por aí afora. Ou seja, esse mundo, que seria uma torre de Babel de etnias, credos, religiões, pensamentos políticos, cada um para o seu lado, né? Convergiria, através do globalismo, para uma política única, para uma religiosidade política, social, um credo ideológico único. É isso que defende o globalismo. É isso o que visam as pessoas que defendem a globalização. Isso é bonitinho, mas é ordinário. Para a gente lembrar aqui do Nelson Rodrigues. Por quê? Porque os povos são diferentes, os pensamentos são diferentes, as características geográficas e sociais, os mercados são diferentes, são díspares, né? É impossível você igualar os desiguais. Uma girafa não passa por um buraco de agulha. Não vai caber o estado de Minas Gerais dentro do estado de Sergipe. Portanto, não é possível você pensar na democracia aristotélica, que foi ele que cunhou o verdadeiro conceito de democracia, que depois foi prostituído por aí afora. Você não tem condição de pensar a democracia aristotélica com a cabeça do George Soros, com a cabeça globalizada. A democracia para Aristóteles era tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. E a justiça é assim também, né? A justiça parte de uma falsa igualdade perante a lei para atacar a casuística, para julgar caso a caso, senão não precisaria de poder judiciário, a justiça seria um apertar de botões. É impossível para George Soros ou para a turma dele, que vem lá da escola de Frankfurt, que são os neomarxistas, são os socialistas fabianos,
ele se propõe a atacar o capitalismo por dentro, implodir o capitalismo, jogar o jogo do poder, jogar o jogo do mercado de consumo, jogar o jogo do mercado de capitais, porém para implodi-lo. Soros vem dessa linha de pensamento e a preocupação dele com o Brasil é a mesma preocupação que muitos poderosos do hemisfério norte, leia-se Europa Ocidental, leia-se Estados Unidos, é a mesma preocupação que esses poderosos têm com o Brasil. Não é que o Brasil está mal, é para não deixar que o Brasil fique bem como merece. O Brasil interessa sim, merece os cuidados e a preocupação desses metacapitalistas, desses governos estrangeiros com economias mais robustas, mas interessa e merece o carinho e a atenção desde que permaneça dócil e periférico. Se o Brasil procurar se agigantar, como as suas riquezas naturais fazem por merecer, se o Brasil procurar se tornar aquele impávido colosso que o hino nacional nos promete e lembra, aí nós vamos incomodar. E aí George Soros, preocupado com isso, acaba de noticiar que vai doar 5 milhões de dólares, aliás, já doou 5 milhões de dólares para ações positivas no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Poder Legislativo, para cuidar das enormes e das imensas desigualdades brasileiras. Isso é balela, isso é para dominar a distância, criar um discurso único e nos gerar aquele bom e velho, vou lembrar do Nelson Rodrigues de novo, complexo de vira-lata, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa, o Brasil não é pior do que outros países. Nós temos um problema muito grave, que é o problema de educação. Mas nós não somos um país miserável, nós não estamos à beira do caos, apesar de muitos tentarem, ninguém ainda conseguiu, né? As nossas desigualdades sociais, os nossos conflitos sociais são muito semelhantes aos que ocorrem nos Estados Unidos da América, na terra do Trump, né? E nós não temos por que nos comportarmos como primos pobres, com complexo de inferioridade e acharmos que esse país não presta. Esse país presta sim. Nós temos que cuidar da nossa educação, que essa é estarrecedoramente preocupante. Os nossos níveis de qualidade no ensino fundamental, médio, superior, são assustadoramente baixos. Mas, e é um problema grave. Mas isso não nos torna um convidado repulsivo ao grande banquete dos países ricos, não. Pelo contrário, o Brasil é emergente, o Brasil faz parte do BRIC, o Brasil tem tudo, tem tudo. Deus nos deu tudo para irmos adiante. Nós temos uma crise para enfrentar, mas colocarmos o país nos trilhos, como já estivemos nos trilhos há uma década, 2 décadas atrás, a gente tem tudo para não precisar de George Soros, não. E a sua conversinha globalizante. Cuidado com isso. Procure no Google, dá uma olhada em fontes confiáveis da internet, procure saber o que é marxismo ou socialismo fabiano. Depois vocês me falam. Dá uma olhada no que é a escola de Frankfurt. Depois vocês me falam, tá bom? Bom, o juiz Marcelo Bretas, que herdou o problema da Lava Jato, as múltiplas e inúmeras demandas vinculadas à Operação Lava Jato, que já mereceu loas e aplausos do Supremo Ministro Edson Fachin, o Marcelo Bretas foi punido pelo CNJ por frequentar eventos públicos ao lado do prefeito e do governador do estado do Rio de Janeiro, né? É necessário que vocês entendam que nós, juízes, temos uma série de vedações legais que outras pessoas não têm, né? Uma dessas vedações legais é não podermos praticar política partidária eleitoral. Eu tô frisando bem isso. Política partidária eleitoral. Evento cívico não é política partidária eleitoral, né? Não se está pedindo voto diretamente para ninguém, para quem quer que seja.
E muito antes, pelo contrário, a Constituição Federal nos garante, nos diz, nos informa, que o juiz é agente político de poder, ele representa o poder judiciário. E, portanto, ele pode e deve comparecer às cerimônias cívicas. Essa interpretação sempre foi tranquila. E se não estivéssemos em um período de exceção, em que se transforma a leitura e a interpretação que sempre se deu à Constituição Federal, que sempre se deu à Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, se não vivêssemos um período em que os pensamentos e precedentes dos tribunais estão mudando rapidamente, velozmente, aos sabores ideológicos, se não fossem tempos tão tumultuados, eu diria para vocês que as chances do juiz Marcelo Bretas ser punido porque compareceu a um evento cívico eram zero. No entanto, está tudo tão ideologizado, já expliquei para vocês aqui no Entretanto, não foi a política que foi judicializada, foi o judiciário que se politizou. É lamentável ter que dizer isso, e cortar na própria pele para dizer isso. Marcelo Bretas está sofrendo por causa da lavajatização, para citar aqui um outro neologismo, além do dislike, né? A lavajatização. Ou seja, esses dias um colega comentou comigo, poxa vida, juiz está perdendo um monte de regalia, está perdendo um monte de penduricalho, está perdendo um monte de garantia, juiz vai ganhar menos. Eu acho que é mais ou menos... É a mesma relação de causa e efeito entre Bretas e a sua punição e o que está acontecendo com a perda de garantias por parte de membros da magistratura e membros do Ministério Público, né? Há projetos no Congresso aí para acabar com os direitos e garantias, um monte de direitos e garantias dos operadores do direito, dos magistrados e dos promotores e procuradores que são os membros do Ministério Público. É que de tanto bater na classe política, fundamentalmente é isso, de tanto bater na classe política, a maneira que a classe política encontrou de bater de volta é essa. O juiz tem que ser um sumo sacerdote das virtudes. Se ele vacila um tiquinho, se ele vai a um coquetel com o prefeito e o governador, CNJ nele. Se ele briga no trânsito, pancada nele, né? Se ele fala besteira na internet, porrada nele. E vão pegar pelo bolso. A classe política, de tanto levar a busca e apreensão, levar a prisão temporária, levar a prisão preventiva, ser assassinada moralmente, com, vez ou outra, um vazamento de informações em inquéritos sigilosos. Coisa que, claro, o jornalista tem o direito ao sigilo da fonte, mas que as autoridades tinham que verificar de onde sai. Porque se eu sou o político Zezinho e estou sendo investigado em inquérito sigiloso, eu não quero que meu nome seja exposto nesse inquérito sob sigilo de justiça. Eu posso ser até culpado do crime, mas eu não mereço a exposição midiática precoce, quando o processo não está proibido de ser exposto à mídia. Enfim, isso teria que ser investigado e nunca é. Né? Os furos das grandes redes de televisão, das grandes mídias, nunca são investigados como deveriam. Principalmente quando esse vazamento de informação é cirúrgico, ele é tendencioso. Ou seja, mostra tudo Joaquim, oculta do Manuel. Isso é muito estranho. E vão pegar pelo bolso o que não conseguirem fazer com os rigores da lei. Parece que os políticos estão querendo saber se os paladinos da justiça continuarão paladinos da justiça devendo a prestação da casa própria e o financiamento do carro. É o que eu queria saber também. Né? Não precisava disso, gente. Eu já cansei de dizer isso para vocês aqui. Eu sou absolutamente contrário à corrupção. Eu acho que tem que ser apurado. Só que tem que ser apurado sem holofote, sem coisa espetaculosa, sem assassinato de reputação, sem uma excessiva exposição dos envolvidos, principalmente antes do trânsito em julgado. E há medidas processuais penais raras, anômalas,
difíceis de serem determinadas, porque justamente é muito raro que seja necessário, e que, no entanto, vêm sendo decididas, vêm sendo deferidas e vêm sendo cumpridas numa frequência absurda e assustadora. Né? Por que você vai buscar e apreender documento no gabinete de um senador da República, dentro do Senado Federal, por exemplo, né? Se basta você oficiá-lo para que ele entregue o documento, caso esse documento esteja em seu poder? Ah, mas ele não vai entregar. Se não entregar, aí tem busca e apreensão. Né? Aí tem busca e apreensão. Por que não se dá a oportunidade das pessoas contribuírem para a apuração dos fatos, contribuírem com o inquérito, contribuírem com a ação penal? Afinal de contas, isso também está na Constituição Federal. Nós vivemos a primazia do princípio da boa-fé, como regra geral. A má-fé é que tem que ser provada. Eu não tenho que provar que sou honesto. Você tem que provar que eu sou desonesto. É assim que funciona na justiça. É assim que funciona nos fóruns e cortes de justiça do Brasil. Mas não é isso que está acontecendo no caso concreto. Então, a classe da magistratura, os bravos membros do Ministério Público, estão começando e vamos sofrer todos na própria carne essa retaliação. Os poderes deveriam ser harmônicos, mas quando há um proativismo judicial, às vezes equivocado, a gente avilta a moral da classe política e uma hora esse efeito ricochete chega. Estava até demorando, né? Ameaçar prender telefone celular de presidente da República, enfim. Juiz determinar que o presidente seja multado. Vocês têm visto e assistido e ouvido e se assustado. Eu não preciso lembrar desses casos para vocês, não. Né? Um outro autor que eu gosto muito, George Orwell, escreveu um romance fantástico, 2 romances fantásticos. A Revolução dos Bichos e 1984. Vamos ficar no 1984, que é o histórico dele. Foi escrito na década de 40, ele previa um futuro distópico, um futuro terrível, próximo, que seria em 1984. Ele errou por 30, 40 anos, nós estamos vivendo ele agora. Tinha o grande irmão que tudo via, que tudo observava, que tudo policiava. É esse aí que está nos vendo, o Big Brother. Big Brother não é um reality show. Big Brother é uma entidade que conhecia e vigiava a todos, idealizada por George Orwell. E nós estamos com ela aqui na nossa frente, que é a internet. Né? Além disso, ele nesse futuro distópico que ele profetiza, ele cria a expressão nove língua, seria mais do que um idioma. Seria um jeito de falar que sempre agregaria valores do establishment, do governo, daquilo que é o imposto pela classe governante como ideologia, e sempre fugiria de mencionar qualquer forma de rebeldia social ou política, ou de mencionar fatos que não seriam moralmente ou politicamente aceitos por esse governo que tudo vê, tudo vigia e tudo pune. A nova língua é o nosso politicamente correto. Curioso, Orwell, para quem acha que as coisas são binárias em termos de ideologia política, né? Que esquerda é comunista, esquerda é socialista, direita é fascista. Orwell era um cara de esquerda que odiava o comunismo e o socialismo. Para vocês verem que as coisas não são binárias. E ele, quando trata da nova língua, né, ele se refere, na prática, aos governos totalitários de esquerda. Muito embora o nazismo, que é o nazismo, não é direita e nem a esquerda, o nazismo é sui generis, por causa do seu componente racista, o nazismo também, a Alemanha, sob o jugo de Hitler, também policiava a linguagem de professores, de padres, de pastores protestantes. Todo mundo tinha que falar pelo Reich para o Führer. Todo mundo tinha que louvar o ideal da raça pura ariana. E quem questionasse isso ia parar em campo de concentração. Não se lida bem com opositores quando está diante de um regime totalitário.
Isso também foi muito comum na antiga Tchecoslováquia, sob o regime comunista, né? Milan Kundera, no seu livro A Insustentável Leveza do Ser, que foi Prêmio Nobel de Literatura, ele lembra da sua infância no interior da antiga Tchecoslováquia, quando os livros de história da escola mudavam ano a ano, tirando datas, tirando dados, tirando personagens que tinham caído na desgraça das desgraças da classe política comunista dirigente daquele então país. Ou seja, se você deixa de ser herói para cair nas desgraças do governo comunista, no dia seguinte você sai do livro de história. Aquele evento histórico que era contado na escola passa a ser silenciado sob rigorosas penas. Não podemos mais mencionar uma determinada data nacional. Isso é típico de regimes totalitários. Isso é a nova língua, que hoje nós chamamos de politicamente correto, que aí está. Todo mundo tem que mencionar o que pode, todo mundo está proibido de mencionar o que não pode. É feio, é crime, viu? Estou lembrando isso porque você vê em um monte de passeata se defender a foice, o martelo, o comunismo, o PT. Isso é o exercício do livre direito da manifestação do pensamento. Agora, quando alguém defende intervenção militar, quando alguém defende regime militar, quando alguém defende o fechamento do Congresso, por mais absurda que seja a possibilidade de socorrer, comete aparentemente atentado à democracia, comete aparentemente ação antidemocrática, e é por isso que o STF, que eu ouvi o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e a Sara Winter já ouviu, tá, vai ouvir agora a Carla Zambelli, querida deputada Carla Zambelli, eles vão querer ouvi-los porque eles teriam praticado atos antidemocráticos, ou seja, atos que são execrados pela cartilha da nova língua que o George Orwell pensou lá atrás, que seria característica dos regimes totalitários e que no Brasil do século XXI é caracterizado, e no mundo, né, é caracterizado como o politicamente correto, entronizado no nosso dia a dia através de estratégias de marxismo cultural pela New Left, a nova esquerda norte-americana que contaminou veículos de comunicação, políticos e poderes da República. Isso é perigosíssimo. Como é perigosíssimo atacar o Brasil como se ele não estivesse cuidando de sua crise ambiental. Crise ambiental não há. Há desmatamento, há queimada, é o período mais seco do ano. Isso aconteceu todo ano. Mas este ano, como o presidente da República não agrada a muitos lá fora, como ele não agrada a muitas mídias aqui dentro, a muitos veículos de comunicação aqui dentro, estão batendo na Amazônia, batendo na Amazônia, batendo na Amazônia, batendo na Amazônia. Sempre morreu tuiuiu, sempre morreu onça pintada, sempre empretejou o céu, sempre teve queimada. Mas como? A crise econômica não derrubou o homem, né? A Covid não derrubou o homem. Rachadinha, Fabrício Queiroz não derrubou o homem. Estão tentando agora com a crise ambiental, né? É muito mais barulho do que qualquer outra coisa, né? E o que eu quero alertar vocês é que lá fora eles dizem que a nossa Amazônia brasileira, o próprio nome já diz, Amazônia brasileira. Lá fora se diz que a Amazônia brasileira é de domínio internacional. Querem nos retirar o futuro dessa região. Se não for povoada, se não for explorada, se não for cuidada e se não for vigiada na defesa da nossa soberania, o futuro da região amazônica é se despregar do território brasileiro. Tomem cuidado com isso, tá? Há evidentes exemplos históricos na própria América Latina de áreas que não foram cuidadas e que acabaram partilhadas, criando novos territórios, novas soberanias e independências. Ou seja, violando e vilipendiando a integralidade do território nacional, de diversos países, tá? Cuidado com isso aí. Por fim,
os casos COAF, né, as movimentações atípicas das quais vêm sendo acusados inúmeros políticos por aí, depósito de cheque de 2 mil, depósito de cheque de 3 mil reais, depósito de cheque de 5 mil reais. Gente, 5 mil reais é o preço de uma vaca leiteira. Gente, um salário mínimo é 1.000 reais. Um cidadão classe média dá conta de ter um carro de 150 mil reais na garagem financiado. Isso é dinheiro de pinga. Ah, mas é dinheiro público, o país é pobre. Não se sabe se o dinheiro é público. Não se sabe se o dinheiro é público. E aí vamos voltar na história da presunção de inocência, da presunção de boa-fé que todos temos. E segundo, o Brasil não é um país pobre. Olha o que eles te fazem acreditar. As nossas desigualdades sociais existem, mas não é 1.000 reais, 2.000 reais aqui ou acolá que vão aguçar essas desigualdades sociais. O Brasil é um país em desenvolvimento, é um país que tem riquezas, é um país que tem uma economia equilibrada, muito embora tenha vivido tempos muito melhores e hoje gere preocupação. Nós não temos 100 milhões de famintos, né? Nós não temos nem 1 milhão de famintos. Nós temos um número considerável de pessoas abaixo da linha da pobreza, que os Estados Unidos também têm. Essas pessoas deveriam, sobretudo, viajar. Porque a gente aqui de fora, aqui de dentro, a gente no nosso nicho bairrista, a gente entrincheirado em uma conversa de boteco, sem conhecer lá fora, sem estudar o que são os outros países do mundo e os seus problemas sociais, a gente acha que o Brasil é uma merda, que só aqui que tem conflito social, só aqui que tem grandes abismos sociais. Não. No mundo todo tem isso. Nos Estados Unidos tem favela. Em Roma, em Paris, tem favela. Tem pobreza em todo grande país do mundo. O Brasil não está pior que esse pessoal, não. E o combate à corrupção é correto, tem que fazer, mas me parece uma coisa meio estúpida. Quando você, por causa de depósito de 1.000 reais, 2.000 reais, 3.000 reais, cria um processo, cria um inquérito, né? A gente cansou de ver isso aqui, cria um inquérito muito mais caro. Processo custa dinheiro. Servidor público ocupado com processo custa dinheiro. Não é dinheiro público, não. Não existe dinheiro público, é dinheiro nosso. De maneira que temos que apurar, mas eu acho que tudo é um passo depois do outro. Nós não podemos deixar a terra arrasada e nem podemos cobrar das pessoas uma exatidão nas suas contas pessoais que quase nenhum de nós tem na nossa vida prática, né? É muito dinheirinho, é muito detalhezinho, é muita coisinha miúda para você ter que se preocupar e com isso você, por conta de inexatidão, por conta de não conferir extrato bancário, por conta de assinar sem ler um documento banal, eu já vi muito político ser preso. Aquela coisa da caça às bruxas e de deixar a terra arrasada. Nós destruímos com a lavajatização, nós destruímos toda uma classe política. E nós não estamos vendo surgir classe política melhor no lugar dela. É isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Eu acho assim, passar uma régua, o que passou, passou. Vamos resolver isso através do direito civil. Vamos indenizar os cofres públicos. Muito, bem, com juro e correção monetária, com multa. Agora, bola para frente. Daqui para frente não pode mais não, viu, gente? Daqui para frente dá cadeia. Se a gente não partir de um mecanismo mais racional de acabar com a impunidade do criminoso de colarinho branco, nós vamos gastar muito mais do que recuperar com esses processos. Tanto a nível de finança, dinheiro, né, resgatar dinheiro público desviado, quanto a nível de credibilidade das instituições, que estão baqueadas porque toda hora se atinge um poderoso, toda hora se atinge um poder, toda hora um ícone da vida pública é arruinado. E com isso, principalmente os eleitores mais jovens,
perdem por completo a confiança. Não é nem na classe política, não. Se fosse só a classe política, eu ficaria menos assustado. Eles perdem a confiança, o eleitor jovem está perdendo a confiança no Estado. É isso que é extremamente preocupante, tá, gente? Vamos tentar mudar isso, vamos ser práticos, tá? Vamos proteger as instituições. Até a próxima, fiquem todos com Deus.